queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito maravilhosos em nome de Jesus. Gente, o vídeo de hoje é basicamente para esclarecer duas coisas a respeito dessa situação aí do Afeganistão. A primeira é, o que o cristão tem a ver com isso? Por que até as igrejas estão postando, né, estão fazendo post nas redes sociais, estão falando disso dentro das igrejas? Por que até os pastores estão meio que se envolvendo ali, se engajando nessas questões políticas? E a segunda coisinha é que eu escutei algumas pessoas falando: a guerra sempre teve aí, o lado de lá, né, do Oriente Médio, sempre teve esses conflitos, sempre teve essas situações, então o que tem assim de novo? Por que estão dando tanta ênfase nesse assunto? Porque, gente, essa semana os vídeos que viralizaram de lá pra cá, né, chocou a internet praticamente parou e só se falava disso. Então, por que isso está acontecendo também? Então, a gente vai ver essas duas coisinhas aqui agora. Fique neste vídeo e vamos lá. Eu vou resumir um pouquinho do que está acontecendo. Como vocês já devem ter visto desde o início dessa semana, está se falando na internet, nos jornais, nas rádios, podcast, tudo quanto é canto, que o grupo extremista, que na verdade é o Talibã, assumiu o governo, assumiu o controle do Afeganistão. E com isso eles estão querendo impor a lei deles, que é uma lei islâmica, que é conhecida e chamada como Sharia, é uma lei extremista, né? Só que essa lei deles não é nem um pouquinho democrática, e ai de quem desobedecer. A gente vê aí casos ocorrendo, casos de amputamento de membros, quem desobedece. As mulheres não têm direito mais de praticamente nada, a não ser o de existir, e olhe lá, porque nem se pode mais existir em paz. Não existe direito de mulheres lá. Crianças são muito sofridas, crianças são recrutadas para virarem soldados, vejam só, criancinhas lá, né, com armamentos pesados. Os pais são obrigados praticamente a entregar os seus filhos para esses grupos. Os pais são obrigados a entregarem as suas mulheres também, as suas filhas, para poder serem dados em casamentos para soldados desses grupos, para eles procriarem, para crescer e se multiplicarem por lá. E tudo isso ocorre de uma maneira muito sofrida, gente. Ocorre com punições gravíssimas que eu não vou ficar citando tanto aqui, né? Porque tem toda uma política aqui, né, nessa plataforma que vos fala. Mas são terríveis, são maneiras de agir terríveis e punições seríssimas e gravíssimas para quem não acata, para quem não desobedece. Não foi em vão que vocês estavam vendo cenas, né, de pessoas ali desesperadas fugindo do país, pessoas que preferiram até morrer agarrado na asa de um avião, viajando do lado de fora do avião, preferiram morrer dessa maneira do que nas mãos desse grupo. Então é algo muito grave que está acontecendo lá. Isso já havia ocorrido, né, uns 20 anos atrás, já havia acontecido isso lá, só que assim, eles conseguiram dominar 90% ali, né, do Afeganistão, e eles não tiveram nenhum tipo de reconhecimento como um governo, né, eles não foram legitimados, eles não foram reconhecidos por outros países. E agora o cenário tá um pouquinho diferente. Com essa questão que eles não foram reconhecidos nem legitimados, né, os Estados Unidos então foi para lá, colocou suas tropas lá, né, então eles conseguiram tirar eles do poder e conseguiram estabelecer um pouquinho ali de paz, né, para essas pessoas, dar um pouquinho de dignidade para essas pessoas. O que acontece é que realmente estava previsto para as tropas dos Estados Unidos saírem de lá, só que não seria assim tudo de uma vez da maneira que aconteceu, né? Era de uma forma gradativa, tinha todo um planejamento, mas o atual presidente decidiu que ia tirar todo mundo de uma só vez, e aí deu no que deu, acabou acontecendo isso daí. Então, resumidamente, né, o que está acontecendo, você já deve saber, e se você não sabe, eu tô trazendo aqui de uma forma resumida. E agora vamos falar a respeito desses dois casos aí, né, que eu coloquei no início do vídeo. É o que o crente tem a ver com isso e por que agora essa ênfase é muito assim em cima desse assunto. Para responder, né, o primeiro tópico, eu já começo te dizendo que você, como cristão, você tem
tudo a ver com isso, como você também tem o dever de estar aí orando, intercedendo por essas pessoas, principalmente pelas mulheres, pelas crianças, orar para que Deus converta também corações ali, nada é impossível para Deus. Deus quebranta os corações mais endurecidos. Eu creio que pessoas ali no meio daquele caos podem ter um encontro com Jesus, podem ser salvas por Jesus. Ainda eu creio, e a nossa função aqui, o nosso papel como igreja é de fato interceder e orar por essas pessoas. E se você puder contribuir de alguma outra maneira, que não seja somente com oração, tem algumas organizações aí que estão se manifestando, se organizando para poder ajudar as pessoas que estão fugindo de lá, para poder, enfim, de alguma maneira ajudar, acolher aí essas pessoas, e você pode procurar essas organizações também. O cenário lá, gente, é de muito desespero, é de muito sofrimento. E nós precisamos, sim, estarmos com um olhar de misericórdia sobre essas pessoas. É um absurdo a gente escutar que, mas lá sempre teve isso, mas lá sempre foi guerra, lá sempre foi conflito no Oriente Médio, né? Desde que o mundo é mundo. Gente, é uma situação chocante, sim, né? Não é porque sempre teve, porque é muito fácil a gente falar isso, mas sempre teve, né? É muito fácil a gente falar isso quando a gente tá aqui ainda num país seguro, botar umas aspas bem grandes aqui, tá bom? Você tá aí na sua casinha, no aconchego da sua casa, no aconchego da sua família, né? Debaixo do seu teto, tendo o que comer. Tem pessoas lá que não tem nem o mínimo disso daí que você tá tendo. É desespero, é sofrimento, é angústia. Pessoas estão se separando das suas famílias para poderem se salvar. Enfim, gente, é muito complicado. Então, em nome de Jesus, não fale dessa maneira, mas sempre teve, não sei o quê, ou não finja que não tá vendo, não tá nem aí, não. A Bíblia fala pra gente chorar com aqueles que choram, e nós temos esse papel como igreja. Porque toda essa movimentação, né? Porque agora até as igrejas, até os pastores estão postando as coisas, estão alertando suas ovelhas, está se falando muito disso, né, no meio cristão, graças a Deus, e que falem muito mais e que as pessoas se manifestem muito mais aí, cristãos, em nome de Jesus, vamos acordar, tá bom? E eu vou falar porque agora. A diferença, gente, primeiramente está naquilo que eu falei agora há pouco, né, que há um tempo atrás isso já havia acontecido, mas eles não tinham sido reconhecidos, legitimados como governo oficial de uma nação. Isso não tinha acontecido antes, mas agora já está se falando nisso. Está se falando nisso porque eles deram algumas entrevistas em que disseram que iam assegurar, né, direitos das crianças, das mulheres. A gente sabe que tudo isso não é verdade. Mas enfim, eu vou falar eles aqui para não chamar de... tá bom? E eles deram algumas entrevistas falando sobre isso, né? E aí a ONU já tá com aquela coisa assim, meio que se comovendo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Já tem países que estão meio que apoiando, já tem países ali interessados em ter relações amistosas com esse grupo, como por exemplo a China, e a China é uma potência, então vejam só, uma potência mundial, dando legitimidade, dando legalidade, dando apoio, suporte ali para um grupo desses. Então, assim, isso é muito grave, isso é muito preocupante, porque um governo sendo legitimado no controle de uma nação é um alerta, é um recado, um recadão, eu diria, à estabilidade mundial. Isso, gente, é muito grave. Eu sei que eu já repeti esse muito grave umas 3 vezes, mas é porque é mesmo, tá bom? A gente não tá falando de um grupinho, não. E assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Na verdade, a gente nunca soube, mas vocês entenderam o que eu quis falar. Mas eu estou querendo dizer assim no sentido de estar havendo várias especulações. Várias especulações aí, vários palpites, várias previsões daquilo que pode ocorrer nos próximos capítulos. E, gente, com tudo isso, né, agora, depois que eu já respondi esses 2 tópicos, o que eu quero trazer aqui para vocês também vale ressaltar muito e enfatizar que
isso que está acontecendo, eu como cristã, você como um cristão que está aí me assistindo, e se você não for cristão, mas se você crê, vale aí enfatizar que isso que está acontecendo é uma guerra espiritual. Isso que está acontecendo aqui no mundo físico, isso já está rolando no mundo espiritual já faz um tempo. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que a gente está no meio de uma batalha. Mas já deu tudo certo, Jesus já venceu tudo na cruz. Mas por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque, gente, existem ainda algumas profecias bíblicas para serem cumpridas. E essas profecias bíblicas, muitas delas serão cumpridas através do cenário político, tá bom? E assim, pra mim, eu, Tayane, tudo isso que tá acontecendo é uma preparação, toda uma preparação ali de ambiente do cenário para a chegada do anticristo. Então, assim, que nós estamos no tempo de dores, né, das dores do parto, nós já sabemos. Mas teve até um pastor que falou disso um dia desse, e eu vou repetir aqui porque fez muito sentido na minha cabeça. Ele disse assim, olha, a volta de Jesus está muito, muito próxima. Sabe por quê? Nós já estamos vivendo os tempos das dores de parto. Sim, nós já estamos vivendo, não é de agora que a gente vê guerras e rumor de guerras, não é de agora que a gente vê pandemias, pestes, tudo aquilo que está na Bíblia dizendo que vai acontecer. Não é de agora que a gente está vivenciando essas coisas, mas por que a volta de Jesus está tão próxima quanto a gente pode imaginar, gente? Porque, assim, Jesus refere-se ao fim dos tempos, né, como dores de parto, né? Então, assim, quando a mulher vai dar à luz, né, primeiro ela sente uma contraçãozinha, aí depois ela vai sentir outra daqui a algumas horas, né? São contrações demoradas, assim, né? Tem gente que demora até 24 horas para poder dar à luz. Fica ali sentindo contrações, né, um dia inteiro. Ah, sentiu a contração de tarde, vai sentir outra só lá pra noite. Mais ou menos dessa maneira. Só que quando se aproxima mesmo, a hora mesmo de dar à luz, quando o bebê já tá praticamente coroando, assim, querendo mesmo sair, essas dores, elas aumentam muito, aumentam demais. E assim, o intervalo de contrações diminui bastante. E aí vem uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra. Então, assim, o que esse pastor falou, né, que eu tô aqui repetindo pra vocês, faz bastante sentido, porque ele falou assim, gente, estamos nas dores do parto sim, mas lembra que antes, né, a gente via uma situação acontecer aqui, aí daqui a 1 ano, 2 anos acontecia outra coisa, a gente via que, sei lá, uma guerra acontecia hoje, daqui a pouco só ia ter outra guerra daqui a não sei quantos anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, né? É uma doença também, a mesma coisa, a gente só tinha uma doença aqui, daqui a 5, 10 anos que se manifestava outra doença, né? E agora não, agora tá tudo de uma vez, um bombardeio, sabe? Só nesse ano de 2021 já aconteceram não sei quantas coisas, né? Fora que ainda estamos na pandemia, fora que essa pandemia tá evoluindo, já temos aí uma variante de não sei lá das quantas. Teve terremoto agora no Haiti, tá tendo queimadas, nossa, a gente tá tendo tanta coisa ao nosso redor, debaixo dos nossos olhos, que se a gente for parar pra prestar atenção mesmo, sabe? Tá uma coisa atrás da outra e tá como se fosse essas contrações, né? Já quando o bebê tá pra sair mesmo e dar à luz. O bebê, né, no caso seria a volta de Jesus. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é: fica crente, fica cada dia mais crente, tá bom? Persevera, se posiciona, busca a face de Deus todos os dias, né? Porque Jesus, ele está voltando sim. E fiquem de olho no cenário político. Gente, vai por mim, fiquem de olho no cenário político. Nós, como igreja, é obrigação da gente estar prestando atenção ao que está acontecendo no cenário político. Na Bíblia, nós temos muitos acontecimentos que aconteceram dentro de cenários políticos. Deus usou cenários políticos, ambientes políticos, para muitas histórias acontecerem dentro da Bíblia, desde a Bíblia e agora na atualidade também. Eu não vou me prolongar sobre esse assunto porque eu vou ainda fazer uma série de vídeos falando sobre isso, tá bom? Então não vou me prolongar aqui, porque vão ter outros vídeos a respeito disso que eu tô falando, mas em nome de Jesus, acorda aí, né? Se alerta aí.
Amém? Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito disso que eu falei. Se você também concorda, se você discorda, né? Se você acha que nós estamos mesmo nesse período aí das contrações das dores de parto, né? Estarem bem menores, né? Quase sem intervalo ali, uma coisa atrás da outra. Me conta aí nos comentários o que você acha disso, o que você tá achando da forma que tá o cenário político, né? Me conta, que eu quero saber. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.